5 lições de sabedoria extraídas da vida de Salomão que você precisa saber. Para darmos início, vamos começando fazendo a nossa leitura bíblica, que está localizado aí no livro de 1 de Reis, capítulo 3, versículo 10 ao 12, que diz o seguinte: O pedido que Salomão fez agradou o Senhor, por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça. Farei o que você pediu e darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. O que podemos aprender com as lições de sabedoria da vida de Salomão? A busca pela santificação e a resistência às tentações são difíceis e constantes para aqueles que desejam se aproximar de Deus e viver uma vida plena em fé. Nesse sentido, podemos encontrar valiosas lições de sabedoria da vida de Salomão, um dos personagens reais mais destacados na Bíblia. Isso porque a sua trajetória está repleta de experiências e ensinamentos que podem nos auxiliar a enfrentar as adversidades e buscar a santidade diante de Deus. Por isso, vamos mostrar aqui para você 5 lições extraídas da vida de Salomão, proporcionando aí insights práticos e aplicáveis para o nosso cotidiano. Primeira lição: a busca pela sabedoria. Provérbios 2, versículo 6 diz o seguinte: pois o Senhor da sabedoria da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Salomão foi agraciado por Deus com uma única oferta, a chance de pedir qualquer coisa que desejasse. Sua escolha, portanto, revela sua sabedoria excepcional, pois pediu sabedoria para governar com justiça o povo de Israel. Por isso devemos colocar a sabedoria em primeiro lugar, para conseguir buscar entendimento, discernimento em todas as áreas de nossas vidas. Essa virtude nos ajuda a discernir entre o certo e o errado, resistindo assim às tentações e nos aproximando da santidade. Segunda lição: lições de sabedoria. Cuidado com as influências negativas. Embora Salomão tenha iniciado seu reinado com sabedoria e retidão, ao longo do tempo ele se deixou influenciar por mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses com letra minúscula. Essas influências negativas levou a adotar práticas pagãs e a construir altares para deuses falsos. Por isso, a lição aqui é clara: devemos estar atentos às influências que nos rodeiam. Isolar-se completamente não é viável, mas é essencial discernir quais influências são contrárias aos princípios de Deus e evitá-las. Olha o que diz em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Você está vendo aí que se você andar com pessoas com má influência, você também vai ser conhecido aí como uma pessoa má influente. Então, cuidado com quem você anda, para que você também não seja chamado de tais coisas que talvez nem você seja. Mas como você está andando com esse tipo de gente, com essas pessoas assim, é claro que você vai ser chamado de alguma coisa que você não vai gostar. Então tenha cuidado, não se deixe enganar, cuidado com as más influências. Não seja como Salomão, que andou com pessoas que não eram da vontade do Senhor, como as mulheres pagãs aí dos deuses estranhos, que ele foi aí levado a fazer coisas que Deus não se agrada. É tipo como se fosse uma idolatria. Idolatria, Deus, ele abomina essa idolatria aí que existe entre os meios das pessoas pagãs. Terceira lição: a importância da obediência. Conhecemos que Salomão recebeu instruções claras de Deus sobre o que deveria governar e adorar somente a ele.
No entanto, ao desobedecer os mandamentos divinos, ele enfrentou as consequências de suas ações. Com isso, aprendemos que a obediência, Deus, não é uma opção, mas é um caminho seguro para a santificação. Por isso, ao obedecer, resistimos às tentações do mundo e nos aproximamos da santidade que nos espera de nós. Olha o que diz em Deuteronômio 10, versículo 12 e 13, diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus te pede a ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje ordeno você para o teu bem. Então o Senhor se agrada da obediência, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Foi isso que o Senhor falou aí, usando o profeta Samuel para Saul, porque obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Quarta lição: busque a humildade. Apesar de sua sabedoria, a riqueza de Salomão acabou sendo seduzido pelo orgulho, acreditando ser superior aos outros. Esse orgulho, portanto, o afastou de Deus e o levou a cometer erros graves. Por isso devemos buscar a humildade, pois é uma virtude fundamental para resistir às tentações e santificar perante Deus. Devemos, por isso, reconhecer nossa dependência a Deus, a Ele, nossas falhas, buscar nossa orientação, nos ajuda a manter a sua postura de humildade, a nossa postura e evitar o pecado. Olha o que diz em Provérbios 18, versículo 12. Antes da ruína, o coração do homem se envaidece, e diante da honra vai a humildade. Ou seja, antes que você seja honrado, você precisa ser humilde. Mas o humilde aqui não é para você mostrar para os outros que você é humilde. O humilde aqui não é para você se envaidecer mostrando, aqui esse pessoal aqui eu vou mostrar que eu sou humilde, mas para aquele outro eu não vou. Ou mostrar só para dizer que é. Você tem que ser humilde de verdade. Você tem que ser humilde no seu coração, porque Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração, então não adianta nós queremos pagar de humildes, sendo que nós não somos humildes coisíssima nenhuma. Então, se você não é humilde, começa a praticar a humildade, porque depois da humildade vem a honra. Quinta e última lição: a importância do arrependimento, do perdão. Apesar dos erros de Salomão, ele teve a oportunidade de se arrepender e buscar o perdão de Deus. Assim, compreendemos que o arrependimento genuíno é a busca pelo perdão. São essenciais para a nossa santificação. Por isso devemos reconhecer as nossas transgressões, buscarmos sinceramente o perdão de Deus, para sermos restaurados em nosso relacionamento com Ele. Porque o perdão divino nos capacita a resistir às tentações e a viver em santidade. Olha o que diz em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Seja uma pessoa que se arrependa, peça perdão por seus pecados todo dia. Todo dia temos que pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa se eu fiz alguma coisa de errado. Se eu pequei contra ti, Senhor, me perdoa. Senhor, pecados que eu nem lembro, me perdoa, Senhor. Você tem que pedir perdão para o Senhor Jesus, porque Ele está vendo o seu coração. E a conclusão é o seguinte: o que aprendemos com essas lições de sabedoria extraídas da vida de Salomão? Pois ele recebeu sabedoria divina na sua obediência. Por outro lado, não soube lidar com a apatia aos conflitos da vida. Diante disso, devemos lembrar que, assim como Salomão, somos seres humanos sujeitos a erros, mas também temos a oportunidade de buscar o perdão e a restauração de Deus. Eu quero dizer para você, ouvinte da palavra do Senhor, irmão e irmã em Cristo, que Salomão, ele tem muito a nos ensinar através dessas 5 lições.
Salomão é conhecido por sua riqueza, sim, sabedoria, escritos, e é o construtor do templo de Deus. E por ter tido muitas mulheres esposas, tanto elas pagãs como os não, né? Afinal, ele é conhecido por muitas coisas, porque ele pediu sabedoria a Deus. Ele foi sábio nesse sentido. Salomão era incrivelmente rico, mas essa riqueza vinha de Deus, porque o Senhor tinha abençoado a Davi, seu pai, e passou a herança aí para Salomão. Ele construiu o templo de Deus. O Senhor tinha dito que Davi não construiria o templo, mas o seu filho sim. E Salomão aí se envolveu com muitas mulheres, pagãs ou não, e isso também destruiu um pouco ele, porque ele foi levado por essas mulheres aí. Cuidado aí com esse negócio de relacionamento com pessoas que não acreditam no mesmo Deus e não acreditam na mesma fé que você tem. Se essa pessoa que você está se relacionando, ela não acredita no seu Deus, não serve a Jesus, não é convertida ao Senhor, pode cair fora, que isso é cilada, porque Deus não quer que o servo do Senhor, a serva do Senhor se envolva aí com pessoas do mundo, pessoas que não têm os valores, não têm os mesmos propósitos de vida, quer servir ao Senhor e fazer tudo para agradar a Deus, que é importante para nossas vidas, servir a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Salomão, ele promoveu a idolatria também nesse sentido aí, porque ele se envolveu com essas mulheres. Salomão escreveu e falou muitos provérbios, né? O livro de provérbios aí, Salomão foi aí usado por Deus para escrever. Salomão escreveu um livro sobre relação íntima em um casamento, que foi Cantares de Salomão, né? Não devemos esquecer disso, que ele escreveu aí. E Salomão pode também ter escrito o livro de Eclesiastes, né? Nós vemos que algumas curiosidades que Salomão aconteceu na vida dele, que ele foi aí um instrumento aí usado. Cântico dos Cânticos, Salomão escreveu aí esses livros, né? Mas o importante é que Salomão, foi um instrumento usado. Ele vacilou sim, mas essas lições vão ficar marcadas para nós guardarmos em nossos corações e fazer o que tem que ser feito, o que é correto, o que Salomão fez correto, diante da vontade de Deus fazer, mas o que ele fez errado, nós não devemos seguir esse exemplo. Por isso que temos aqui essas lições sobre a vida de Salomão. Guarde essa mensagem nos vossos corações e que Jesus abençoe vocês.